Gálatas, capítulo 4, versos 8 a 11. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servíeis a deuses que por natureza não o são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Guardais dias e meses e tempos e anos, receio de vós, tenha eu trabalhado em vão para convosco. Meus irmãos, qualquer estudante do Novo Testamento logo descobre que um grande perigo rondava a igreja primitiva nas primeiras décadas da igreja, da história da igreja cristã. Quando lemos o livro de Atos dos Apóstolos, e tivemos a oportunidade de estudar esse livro há pouco tempo, nós vimos os constantes embates, as constantes perseguições que o apóstolo Paulo, o autor desta carta, sofreu, como consequência do judaísmo, da forte tradição judaica que insistia em permanecer através da atitude dos judaizantes, dos legalistas, que não compreendiam ou não queriam compreender que a salvação é alcançada exclusivamente pela graça soberana de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, o nosso amado Senhor e Salvador. E insistiam em exigir, mesmo da parte dos judeus, dos gentios, que eles cumprissem a lei de Moisés, observassem os preceitos, não apenas morais, mas observassem também os preceitos cerimoniais da lei de Moisés. Mas, meus irmãos, não apenas no relato que Lucas nos dá no livro de Atos dos Apóstolos, mas várias cartas do Novo Testamento foram escritas exatamente para tratar deste perigo que a igreja estava enfrentando. Eu me refiro ao perigo, à força incrível das tradições judaicas sobre a igreja cristã. A carta que nós estamos estudando é uma delas. Ela foi escrita com o propósito específico de tratar dessa questão, de abordar esse problema. É uma tentativa, não vou dizer desesperada, do apóstolo Paulo, mas mais do que enfática, de salvar aqueles membros das igrejas da Galácia, igrejas que tinham sido estabelecidas através do ministério do apóstolo Paulo, das garras dos legalistas, que já haviam se infiltrado na igreja e que já estavam causando grandes males no seio daquelas congregações na igreja primitiva. Não apenas a carta aos Gálatas, mas na realidade a carta aos Colossenses, a carta aos Hebreus, em todos esses livros do Novo Testamento, nós percebemos esse confronto, essa luta contra a tentação da igreja primitiva, de membros da igreja primitiva, de retornar para o judaísmo. Percebemos a tentação, o perigo que a igreja primitiva estava enfrentando, de perder de vista a excelência da fé cristã, do culto simples do evangelho, da igreja primitiva, e de retornar
aquelas prescrições, aquelas formas litúrgicas, aquelas observâncias de dias próprias para a antiga dispensação, porque eram simbólicas e apontavam e tipificavam a obra redentora do Senhor Jesus, mas absolutamente impróprias para a nova dispensação do Evangelho, porque, vindo à realidade, não fazia mais sentido que permanecessem as sombras do Antigo Testamento, as sombras da antiga dispensação. E, meus irmãos, essa carta que estamos estudando aos Gálatas, praticamente toda ela trata desse terrível problema que estava acontecendo ali nas igrejas da Galácia. Aqueles irmãos que haviam começado bem, que haviam iniciado bem a sua carreira cristã, estavam sendo convencidos pelos judaizantes de que apenas a fé, o arrependimento e a fé em Cristo não eram suficientes e que eles deveriam voltar a observar aquelas cerimônias e os ritos judaicos, se é que eles queriam ser encontrados justos diante de Deus. Eles deveriam se circuncidar e não apenas se deixar batizar. Eles deveriam observar aquelas restrições com relação ao alimento que havia na antiga dispensação, e eles deveriam, segundo eles, observar também as festas, as cerimônias, os dias santos e sagrados estabelecidos no Antigo Testamento, se é que eles queriam viver de maneira agradável ao Senhor. Os irmãos têm acompanhado essa exposição e têm visto como, nessas últimas sessões que temos considerado, o apóstolo Paulo faz uso de várias figuras exatamente para chamar a atenção dos membros das igrejas da Galácia para a insuficiência, para a inferioridade da lei em relação à fé, em relação às promessas, para a inferioridade das formas religiosas e de culto da antiga dispensação com relação à forma que Deus estabeleceu para a nova dispensação. Para a inferioridade da forma de administração do pacto da graça na antiga dispensação, para a forma de administração do pacto da graça na nova dispensação, na dispensação do Evangelho. E assim o apóstolo Paulo compara a lei e aquele período pré-cristão, tanto no que diz respeito à história da redenção, como no que diz respeito à nossa experiência pessoal, com carcereiros, com aios, com tutores, com curadores, indicando assim que na antiga dispensação ou na nossa experiência pré-cristã, nós nos assemelhávamos mais a escravos e a filhos menores do que a pessoas livres e adultos, maduros, como é o caso de crentes em Cristo Jesus na nova dispensação do Evangelho. E no texto que eu li com os irmãos, no verso 8 ao verso 11, o apóstolo Paulo manifesta um grande temor do seu coração. Na realidade, ele indica aqui uma das razões pelas quais ele foi levado a escrever essa carta aos crentes da Galácia. Ele estava com medo. Ele não estava com medo dos judaizantes, ele não estava com medo dos crentes da Galácia, ele não estava com medo de nada. O apóstolo Paulo não tinha receio dessas coisas. Ele estava com medo e ele estava receoso de que todo o trabalho empreendido,
todo o esforço desenvolvido por ele nas suas atividades evangelísticas na Galácia não dessem em nada, fossem frustrados, que fosse em vão o seu trabalho de evangelização, no que diz respeito, pelo menos, a boa parte dos crentes das igrejas de Listra, Antioquia, Icônio e Derbe. A ligação do texto que temos diante de nós, do versículo 8, e a passagem que segue, os versículos que se seguem, com os versículos anteriores, é em termos de contraste. Os irmãos observem que o apóstolo Paulo começa dizendo: outrora, porém, não conhecendo a Deus, servíeis a deuses que por natureza não são. E aqui o apóstolo Paulo contrasta, na realidade, a relação filial que ele havia mencionado nos versículos anteriores, produzida pelo Espírito Santo no coração dos crentes verdadeiros, que faz com que eles clamem Abba, Pai, nessa relação genuína, verdadeira, filial dos crentes com um Deus vivo e verdadeiro, cujo Espírito Santo de Deus habita no nosso coração, com a adoração a ídolos mortos, própria do paganismo, de onde os crentes da Galácia, em boa parte, haviam vindo, de onde eles se originaram. Boa parte dos crentes das igrejas da Galácia não eram judeus, eram gentios, haviam sido pagãos, adoradores de deuses mortos, e de lá eles tinham vindo, e aqui o apóstolo Paulo entra nessa porção que estamos considerando, que eu li há pouco, em termos de contraste entre a abençoada posição em que nós nos encontramos como filhos benditos, nessa relação verdadeira, real, filial entre nós e um Deus vivo e verdadeiro, com a relação de adoradores de deuses que por natureza não são deuses, de adoradores de ídolos, de adoradores pagãos. Vamos, irmãos, considerar essa porção que nós temos diante de nós, e eu quero chamar a atenção dos irmãos, em primeiro lugar, com base no versículo 8, para a condição anterior dos crentes da Galácia, a que o apóstolo Paulo faz referência aqui nesse versículo. Observem que nesse versículo 8, o apóstolo Paulo introduz dizendo outrora, porém, quer dizer, chamando a atenção, lembrando aqueles irmãos que agora se encontravam nessa condição bendita de poderem se dirigir a Deus, Criador dos céus e da terra, como Pai, como obra, como através da operação do Espírito Santo de Deus mesmo no coração deles. E ele então lembra que se essa é a condição bendita deles, não de escravos, mas de filhos e por conseguinte herdeiros, essa não era a condição anterior deles. Outrora, eles na verdade viviam numa condição marcada por trevas e, consequentemente, por idolatria. É o que o apóstolo Paulo chama atenção no versículo 8. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servíeis a deuses que por natureza não são. E ao lembrar os crentes da Galácia da situação de outrora, pré-cristã, em que eles antes se encontravam, ele chama atenção para duas características
daquela condição das pessoas, de um modo geral, antes de encontrarem a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Aquilo que estamos chamando de condição pré-cristã. E a primeira marca indicada aqui é a ignorância espiritual. Eles não conheciam a Deus. Eles não tinham um conhecimento genuíno, um conhecimento verdadeiro de Deus. Não conhecendo a Deus, eles não tinham a palavra de Deus, não conheciam as revelações das Escrituras, eles não eram possuidores dos oráculos de Deus e, portanto, eles não conheciam as verdades preciosas que Deus revelou na sua palavra, inspirada pelo Espírito Santo de Deus, e que todo ser humano precisa conhecer e crer para que então eles sejam convencidos da iniquidade do pecado e sejam arrancados daquele estado de trevas espirituais nas quais todo ser humano no estado natural vem a este mundo e nessa condição permanece até que o Evangelho seja anunciado e a palavra de Deus seja comunicada a essas pessoas e o Espírito Santo de Deus aplique ao coração deles. Essa é a condição, na realidade, de todo pagão ou de todas as pessoas antes do conhecimento genuíno e verdadeiro e salvífico de Cristo Jesus. Elas se encontram em trevas espirituais, ignoram as verdades essenciais e fundamentais que o homem precisa conhecer e crer para ser salvo e viver de maneira agradável e temente ao Senhor. E o resultado natural dessa condição terrível de trevas espirituais, de ignorância espiritual, em que os crentes da Galácia outrora se encontravam, é exatamente a idolatria mencionada aqui pelo apóstolo Paulo. Ao invés de adorarem ao Deus vivo e verdadeiro, ao Deus criador dos céus e da terra, ao Deus que a Bíblia apresenta não apenas como transcendente, mas ao mesmo tempo presente, ao Deus independente, absolutamente soberano, mas gracioso, misericordioso, bondoso, verdadeiro e justo, revelado nas Escrituras, eles sufocavam, através da ignorância espiritual, esse conhecimento de Deus que até certo ponto se manifesta na criação, na natureza, e acabavam, no lugar de adorar o Deus verdadeiro, adorar a deuses que na realidade não são deuses, a deuses que por natureza não são deuses, coisa nenhuma. Passam a adorar a criatura, como diz o apóstolo Paulo na sua carta aos Romanos, ao invés de adorar ao Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. O capítulo 1 da carta aos Romanos, muito bem conhecido dos irmãos, certamente, ele retrata essa condição das pessoas sem o conhecimento de Deus através das Escrituras e a culpa delas, porque embora Deus se revele através da criação e da própria consciência do homem, essa revelação de Deus acaba não sendo suficiente para conduzir ninguém à salvação por causa da própria natureza pecaminosa e corrompida do homem. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que, na realidade, deliberadamente detêm, sufocam a verdade de Deus revelada e a trocam pela injustiça. Porque o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas, tais homens são por isso indesculpáveis.
Não é que o ser humano não tenha nenhum conhecimento de Deus. Mesmo os povos pagãos, eles têm algum conhecimento de Deus, porque Deus se revela nessa versão moral da lei de Deus impregnada no nosso peito, a consciência, e se revela na própria natureza, na própria criação, através das suas obras. Mas é porque o homem, deliberadamente, ele sufoca essa revelação de Deus, e na sua insensatez, na sua ignorância pecaminosa, maligna, ele não se submete ao conhecimento de Deus verdadeiro, e então ele passa a adorar a criatura ao invés de adorar ao Criador. É o que o apóstolo Paulo menciona aqui, acerca da condição pré-cristã dos crentes da Galácia. Outrora, porém, isto é, antes de vocês alcançarem pela obra do Espírito, mediante a fé, esse relacionamento vivo e filial com o Deus genuíno e verdadeiro, através do Espírito Santo, que nos capacita a exclamar em oração, Abba, Pai, vocês, na verdade, não tinham conhecimento de Deus, e por causa disso, serviam a deuses que por natureza não são deuses, se dedicavam à idolatria, e ao invés de adorarem ao Deus genuíno e verdadeiro, eles, não glorificando a Deus, nem lhe dando graças, diz o apóstolo Paulo aos Romanos, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. E aqui, meus irmãos, o apóstolo Paulo lembra da condição anterior na qual aqueles irmãos das igrejas da Galácia se encontravam. Nem sempre eles desfrutaram da posição privilegiada, filial, que eles desfrutavam agora em Cristo Jesus, mediante a fé. Outrora não era assim. Outrora, por causa da ignorância espiritual deles e pecaminosa deles, eles adoravam a deuses que por natureza não eram deuses. Eles adoravam a deuses mudos, que não andavam, que não poderiam fazer nada por eles, que dependiam na realidade deles e que não passavam de criação da própria imaginação deles. Era essa a condição terrível que pode ser descrita em duas palavras em que aqueles membros das igrejas da Galácia se encontravam antigamente: trevas e idolatria. Mas, meus irmãos, no versículo 9, o apóstolo Paulo menciona uma grande mudança ocorrida. Ele chama a atenção daqueles irmãos que uma mudança enorme aconteceu neles. Quando ele diz que, mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, o apóstolo Paulo chama a atenção para o fato de que alguma coisa aconteceu na vida deles, que fez com que eles fossem arrancados daquele estado em que eles se encontravam outrora e fossem, na realidade, colocados nessa situação abençoada na qual eles agora se encontravam, não através da obediência aos preceitos da lei, mas através da fé na obra salvadora e redentora de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Condição de filhos, na qual eles são herdeiros de todas as promessas de Deus e desfrutam dessa comunhão e desse relacionamento pessoal com Deus através da sua palavra, através do seu Espírito, na qual eles clamam, como o Senhor Jesus clamava, Abba, Pai. E a mudança ocorrida também pode ser resumida em duas palavras: luz e graça. A mudança ocorrida ocorreu quando eles que estavam em trevas ouviram certas verdades que foram anunciadas e proclamadas por aqueles que lhes anunciaram o Evangelho.
E os irmãos conhecem a história. E os irmãos sabem quem foi que levou o evangelho àquelas pessoas na Galácia. Os irmãos sabem como foi que aqueles habitantes das cidades de Listra, de Icônio, de Antioquia, da Psídia e Derbe e outras cidades ali, foram arrancados daquela situação de trevas e de ignorância espiritual e foram então conduzidas a Cristo Jesus. Foi através do anúncio e da pregação do evangelho. Foi porque Deus comissionou a Saulo de Tarso, porque Deus chamou a Paulo, que com seus auxiliares e evangelistas se dirigiu na sua primeira viagem missionária àquela região e ali anunciou o evangelho da graça salvadora de Deus em Cristo. E foi o agente para a comunicação dessas verdades que permitiram com que aquelas pessoas adquirissem um conhecimento genuíno, verdadeiro, e pela obra do Espírito Santo de Deus salvífico, e eles então passassem a alcançar, que fez com que eles alcançassem um conhecimento verdadeiro de Deus. De modo que Paulo pode escrevê-los agora, mas agora que conheceis a Deus, agora que não mais estar naquele estado de ignorância, de trevas espirituais e de idolatria, mas que através do anúncio e da proclamação do evangelho, vocês que chegaram ao conhecimento genuíno e verdadeiro de Deus, como revelado nas Escrituras. Mas aí o apóstolo Paulo parece não se dar por satisfeito em colocar as coisas como colocou, e sente que precisa corrigir alguma coisa e diz, ou antes, ou melhor dizendo, fostes sendo conhecidos por Deus. O apóstolo Paulo chama atenção para o fato de que essa extraordinária mudança ocorrida na vida daquelas pessoas não foi fruto da diligência deles, da iniciativa deles, apenas do desejo deles, mas na realidade foi iniciativa da graça soberana de Deus em Cristo que os conheceu. Na realidade não foram eles que conheceram a Deus, na realidade foi Deus quem os conheceu. E o termo conhecer na Bíblia, quando aplicado a Deus, não é utilizado simplesmente no sentido cognitivo, no sentido de o conhecimento de alguma coisa, mas no sentido muito maior, que permite que até em certos contextos a palavra possa ser traduzida como eleição, como eleitos, ou como amar. Quando Deus conhece, Deus elege. Quando Deus conhece, Deus ama. Quando Deus conhece, Deus separa. Quando Deus conhece, Deus graciosamente, misericordiosamente resgata e salva e elege para a salvação, para a eleição e para a adoção de filhos. E na realidade, o apóstolo Paulo está aqui chamando a atenção para a graça soberana de Deus em Cristo, porque o Senhor conhece os que lhe pertencem. Diz ele, eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas. E nesse sentido, aqueles pagãos, ignorantes espiritualmente e consequentemente idólatras, foram objeto da graça salvadora, do amor eletivo de Deus em Cristo, e por isso eles chegaram ao conhecimento salvífico de Deus através do anúncio e da pregação do Evangelho pela instrumentalidade do apóstolo Paulo e dos evangelistas que o acompanhavam. E não há outro meio, meus irmãos, através do qual essa mudança pode ocorrer, a não ser através da comunicação dessas verdades, que iluminam a mente e o coração humano em trevas, com as verdades que Deus mesmo revela na sua palavra acerca de si próprio, acerca da nossa natureza humana, acerca do mundo, acerca de Cristo, acerca da salvação. E o apóstolo Paulo aqui não apenas chama atenção para a terrível condição anterior em que aquelas pessoas se encontravam,
que pode ser descrita como de trevas e idolatria, mas chama também a atenção deles para a enorme e graciosa e maravilhosa mudança que ocorreu no coração deles através do conhecimento, da comunicação do Evangelho, quando a luz do Evangelho penetrou na mente e no coração daquelas pessoas e fez com que eles alcançassem um conhecimento genuíno, verdadeiro, salvífico de Deus, através da pregação do Evangelho. Mas, meus irmãos, é evidente que o apóstolo Paulo, ele não escreve esses versos 8 e 9, como o início do verso 9, como um fim em si próprio. Ele realmente não está tão interessado em simplesmente chamar atenção para a condição anterior e para a enorme mudança que ocorreu naquelas pessoas, mas ele está escrevendo aqui para demonstrar a sua indignação, o seu assombro, o seu espanto, o seu receio, o seu temor de que alguma coisa mais grave e séria estivesse sendo indicada pela atitude daquelas pessoas, porque eles estavam retrocedendo. Eles estavam fazendo aquilo que na concepção do apóstolo Paulo era absolutamente sem sentido e impensável. Tendo saído daquela situação de trevas e idolatria que ele menciona aqui, e pela misericórdia e graça eletiva e soberana de Deus, tendo alcançado o conhecimento do genuíno e verdadeiro do Deus Criador dos céus e da terra, e tendo sido colocados naquela condição bendita de filhos amados, de relacionamento verdadeiro e genuíno com Deus revelado nas Escrituras. O apóstolo Paulo, aqui na segunda parte do verso 9 e no versículo 10, ele chama também a atenção para o retorno deles, para o retrocesso deles. E duas palavras também são fundamentais aqui: rudimentos e escravidão. Mas agora que conheceis a Deus, mas agora, estando vocês não naquela condição de trevas espirituais em que se encontravam e de idolatria em que se encontravam, não mais naquelas condições rudimentares de religiosidade pagã, vocês estão agora, que já conhecem o Deus verdadeiro e que já experimentaram desse relacionamento filial e vivo com Ele através do seu Espírito, através do qual nós clamamos Abba, Pai, vocês estão retornando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Os irmãos certamente percebem o espanto do apóstolo Paulo, como ele não consegue acreditar. Como é que vocês, tendo vindo de onde vieram, de rudimentos, e tendo sido colocados aonde foram colocados, debaixo dessa relação filial com o Pai, através da obra do seu Espírito, pela instrumentalidade do conhecimento do Evangelho, vocês vão querer retornar novamente àquele estado primitivo, fraco, pobre, rudimentar de religiosidade, no qual se encontravam antigamente? E, meus irmãos, o surpreendente que o apóstolo Paulo diz aqui é que, na realidade, ele não está se referindo com a expressão rudimentos, já mencionada e considerada com os irmãos aqui no domingo passado, nesse momento aqui, aos rudimentos da religiosidade pagã, mas ele está se referindo aos rudimentos, à lei, à antiga dispensação, às formas cerimoniais, litúrgicas e culticas do Antigo Testamento, como sendo essa forma de rudimentar, fraca e pobre, em relação à nova dispensação do Evangelho.
Na realidade, evidentemente, nada daquelas formas de culto, daquelas leis morais e cerimoniais da antiga dispensação eram ruins. Elas eram perfeitas e representavam a vontade de Deus e revelavam a Deus e eram absolutamente apropriadas para aquela antiga dispensação, para aquele estágio da história da redenção em que o povo de Deus se assemelhava a infantes, a crianças, que não poderiam ainda ser ensinados de maneira madura, como um homem é ensinado quando entra, por exemplo, numa universidade. Deus não poderia ainda, não porque faltasse poder nele, mas por causa da condição do ser humano, do homem, revelar de imediato todas as verdades que precisariam ser reveladas. E qualquer pessoa que estuda a Bíblia percebe esse caráter progressivo das Escrituras, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Como Deus aos poucos vai descortinando a sua vontade e se revelando progressivamente ao seu povo na antiga dispensação. E para aquele estágio da história da redenção, aquela forma de dispensação do pacto da graça era perfeitamente compatível. E não havia nada de errado com aquelas figuras, com aqueles símbolos, com aquelas prefigurações, com aqueles tipos, com aqueles ritos, com a guarda daqueles dias, com aquelas cerimônias que deveriam, na verdade, convencer o homem do seu pecado e que deveriam conduzir os judeus a Cristo, ao Messias, à esperança do Messias e confiar nele a sua salvação e não a si próprios. Mas, meus irmãos, agora, na dispensação do Evangelho, na dispensação da graça, quando a realidade já veio, quando as sombras já passaram, e quando nós temos o corpo, como lemos em Colossenses, quando o Senhor Jesus Cristo já veio, quando a realidade tipificada no Antigo Testamento se faz presente na pessoa bendita do nosso amado Salvador, em quem se cumpriam todas aquelas cerimônias e ditos e ritos e dias e meses e festas da antiga dispensação, querer retornar para aqueles preceitos, e novamente o apóstolo Paulo ilustra aqui, guardar tempos e dias e meses e festas e anos, como acontecia no Antigo Testamento, equivalia a retornar ao paganismo. E isso é surpreendente. Eu penso que quando aqueles judeus, aquelas pessoas leram isso, e os judeus que ali haviam também, eles devem ter ficado assustados. E é provável que o apóstolo Paulo tenha escrito dessa maneira para assustá-los mesmo. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo que para um gentil que foi resgatado daquela religiosidade rudimentar pagã, e agora foi convertido e alcançou o conhecimento genuíno e verdadeiro de Deus, retornar para a antiga dispensação e insistir na observância dos costumes e das leis cerimoniais do Antigo Testamento equivalia a retornar ao paganismo. Equivalia a retornar a uma forma primitiva de religião em relação à nova dispensação do Evangelho, em relação à dispensação da graça. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servíeis a deuses que por natureza não o são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecido por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Como é que alguém agora que desfruta da liberdade do Evangelho, que já se encontra livre do cativeiro e da escravidão, de todas essas formas pagãs de religiosidade primitiva, vai agora querer voluntariamente, deliberadamente retroceder e voltar para outra forma primitiva
religiosa em relação à nova dispensação do Evangelho e passar a observar e cumprir aquelas festas e dias e meses e anos do calendário sagrado religioso judaico? Meus irmãos, o apóstolo Paulo quase não podia crer naquilo que estava acontecendo. Porque a realidade é que a notícia havia chegado. A realidade é que alguém chegou com a notícia, ou através de carta, ou pessoalmente, dizendo: Paulo, meu irmão, sabe o que está acontecendo? Vou lhe dizer, aqueles irmãos ali, por influência de judeus que insistem que para um gentil se tornar cristão, não é necessário apenas ele crer em Cristo, mas primeiro ele tem que se transformar num judeu. Eles estão, na realidade, querendo se circuncidar, alguns deles estão querendo circuncidar seus filhos, gentios mesmo estão fazendo isso, e mesmo os gentios estão sendo encorajados a celebrar novamente aquelas festas e guardar aqueles dias e todas aqueles ritos e cerimônias do Antigo Testamento, como a festa do tabernáculo, a festa da Páscoa, a festa do Ano Novo, que eles tinham lá também, e os sábados, e tudo aquilo que era próprio do Antigo Testamento, da Antiga Dispensação, pois saiba, Paulo, que eles estão novamente fazendo isso. E o apóstolo Paulo ficou absolutamente surpreso, espantado com esse incrível retrocesso espiritual, tanto em termos da história da redenção, como em termos da experiência pessoal daqueles crentes, quando eles estavam abrindo mão da liberdade que temos em Cristo Jesus, para novamente se submeterem ao jugo da escravidão de formas rudimentares de religião em relação a essa nova dispensação do Evangelho, da salvação pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Meus irmãos, só quem viveu no paganismo sabe aquilatar bem a natureza da escravidão a esses rudimentos religiosos pagãos. O ser humano cria deuses, ídolos, para manipulá-los, mas eles acabam dominados pelos ídolos que eles creem. Aqueles que já estiverem envolvidos com banda, com macumba, com ocultismo, sabem como são escravizados por essas coisas. Eles não podem sair de casa sem cerimônias, sem ritos, sem isso e sem aquilo. Eles não podem começar um ano novo se não for com roupa branca ou com pé direito. E não podem fazer isso ou aquilo sem observar uma série de supervisões, de superstições. Meus irmãos, tudo isso é escravizante. Escravizante. E só também quem viveu no Antigo Testamento pode compreender o que significava estar sujeito a todas aquelas regulamentações da lei, naquele período ainda anterior e primitivo e rudimentar mesmo, em relação à nova dispensação do Evangelho. E, no entanto, aqueles que saíram das trevas e da idolatria, que alcançaram, ou melhor, foram alcançados pelo conhecimento verdadeiro de Deus, e que foram feitos filhos de Deus e herdeiros de Deus, agora estavam novamente, deliberadamente, retornando a formas rudimentares e insistindo na observância daqueles preceitos cerimoniais e da observância daqueles dias do Antigo Testamento novamente. É assim que o apóstolo Paulo ilustra, e no versículo 10, quando ele menciona os dias, os meses, os tempos e os anos, ele deixa claro a que ele está se referindo. Ele não está se referindo aqui, à luz do contexto como um todo, quando o apóstolo Paulo vem o tempo todo falando de lei, à observância de dias e meses e tempos e épocas do calendário pagão, das religiões pagãs, que também existiam. Todo bom intérprete concorda que a referência aqui não é ao retrocesso, a essa observância de dias e meses e tempos e épocas do calendário pagão, mas é o retrocesso, a guarda e a observância das festas que haviam sido estabelecidas na antiga dispensação,
do calendário religioso judeu no Antigo Testamento e que fazia todo sentido com seu propósito simbólico e prefigurativo, mas que agora não tinha nenhum sentido mais ser realizada. E à luz disso, ilustrando essa atitude de retrocesso daqueles irmãos no que diz respeito à guarda de dias e meses e tempos e épocas, o apóstolo Paulo fica assustado, ele fica temeroso, e ele expressa qual é o seu temor no versículo 11, o último versículo que lemos. O temor dele é que essa atitude dos Gálatas indicasse alguma coisa mais séria, muito séria. O temor dele é que essa atitude daqueles membros das igrejas da Galácia indicassem que, na realidade, todo o trabalho do apóstolo Paulo tinha sido inútil, tinha sido em vão, que, na realidade, eles não tinham alcançado o conhecimento genuíno e verdadeiro de Deus. O temor do apóstolo Paulo é que tudo aquilo que havia sido feito não tinha tido valor algum, pelo menos para boa parte dos membros das igrejas da Galácia. O temor dele, o receio dele, é que ele tivesse trabalhado em vão para com eles, e a atitude deles em se deixar circuncidar e em novamente insistir no cumprimento da lei, e em novamente estar retornando para a guarda de dias e meses e tempos e anos do calendário judaico, indicasse alguma coisa pior no estado espiritual daqueles irmãos, que pode ser descrito, aqueles que Paulo pelo menos considerava irmãos, que pode ser descrito como um trabalho vão para com eles. É interessante, mas nós ainda vamos novamente, vamos ter a oportunidade de considerar essa sessão nos próximos domingos. Nós temos aqui no versículo 19 desse capítulo, logo adiante, o apóstolo Paulo, de maneira muito emocional, vamos ler o verso 18 também, diz assim: é bom ser sempre zeloso pelo bem, não apenas quando estou presente convosco, filhos meus, por quem de novo sofro as dores do parto, até ser Cristo formado em vós. É como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo: eu vou ter que ter vocês de novo como filhos, eu vou ter que dar a luz a vocês de novo. Será que vocês vão ter que nascer segunda vez? Será que vocês ainda não nasceram? Será que eu vou ter que, como uma mulher, dar a luz a um filho novamente pela segunda vez? Que absurdo! Mas é o que está acontecendo. Eu estou sendo obrigado a gerar vocês novamente como filhos espirituais, através do ensino do Evangelho e da defesa dessas verdades fundamentais e essenciais da fé cristã. Receio com relação a vós, diz o apóstolo Paulo, que eu tenha trabalhado em vão para convosco. Meus irmãos, apenas algumas lições dessa porção que estivemos considerando. Eu considero essa porção preciosa e considero que ela lança luz e é muito relevante para o contexto em que nós vivemos. E quando eu me refiro ao contexto que nós vivemos, eu não me refiro apenas no contexto predominantemente pagão ou católico romano, o que não é muito diferente de pagão diante da ignorância espiritual daqueles que seguem o catolicismo romano. Mas digo que a passagem é relevante mesmo quando consideramos, no sentido mais limitado, o pano de fundo evangélico, o meio evangélico, e penso que essa passagem deveria ser profundamente considerada e meditada por evangélicos também. Uma das lições que penso a passagem inclui, de respeito à advertência quanto à condição trágica na qual se encontram aqueles que não conhecem ainda o Evangelho. Essa é a condição, irmãos, como estivemos considerando hoje de manhã aqui na escola dominical.
trevas, ignorância espiritual, e o resultado disso, inevitavelmente, é sempre a idolatria. Quando alguém não rejeita o conhecimento verdadeiro de Deus, revelado na sua palavra, quando alguém sufoca a revelação que Deus faz de si próprio nas Escrituras, as trevas espirituais resultantes nessas pessoas, inevitavelmente faz com que, ao invés de adorarem a criatura, eles acabem adorando ao Criador. Adoram a répteis, adoram animais, como vemos em tantas religiões, adoram a homens, adoram a santos, adoram a si próprios, colocam qualquer outra coisa em lugar de Deus, para que a sua vida tenha algum sentido, porque o homem foi criado para Deus, e sem Deus ele não encontra satisfação e realização, e felicidade verdadeira e genuína. E, portanto, temos esse alerta aqui, a condição daqueles que se encontram em um estado não cristão, é de trevas espirituais, e o resultado disso é a idolatria terrível e degradante que marca todos aqueles, mesmo os secularizados, mesmo os que se dizem ateus, quando ainda não foram alcançados pela graça de Deus e o conhecimento genuíno do Evangelho. Outra lição, irmãos, que penso o texto contém, diz respeito ao único caminho, ou ao único meio, ou a única ponte entre o paganismo e o cristianismo. É o conhecimento genuíno e verdadeiro de Deus. É a luz do Evangelho. Enquanto o ser humano não é alcançado por essas verdades, o Espírito Santo de Deus não tem como trabalhar no coração deles. É preciso que Deus opere no coração das pessoas, através do anúncio, do ensino, da comunicação, da pregação do Evangelho, para que eles então sejam arrancados daquele estado terrível em que se encontram, de trevas e de idolatria, e então sejam alcançados pelo Deus verdadeiro e assim cheguem ao conhecimento salvífico do Senhor Jesus Cristo. Escrevendo aos Coríntios, na sua segunda carta, no capítulo 4, o apóstolo Paulo aborda essa questão, e ele diz assim: mas se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. E no versículo 6 ele diz: porque Deus que disse, de trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Não há outro meio. As pessoas não vão ser arrancadas daquele estado de trevas e idolatria mencionado pelo apóstolo Paulo no versículo 8, e não vão chegar ao conhecimento do Deus verdadeiro e ser colocados nessa relação filial que os leva a serem capacitados pelo Espírito Santo a dizer, a clamar Abba Pai, através de meditação transcendental, através de cumprimento de lei, através de boas obras de misericórdia. Não há outra maneira através da qual as pessoas podem ser arrancadas das trevas e da idolatria, a não ser por essa obra do Espírito Santo do Deus verdadeiro, que aplica a palavra, as verdades reveladas nas Escrituras, ao coração dos eleitos de Deus, e diz, haja luz, e então há luz, e as pessoas passam a perceber a sua corrupção, a sua pecaminosidade, a sua culpa, e passam a descobrir o caminho, que é o caminho do Evangelho e da graça salvadora, não pela lei, mas pela fé, não pela observância de ritos,
mas pela graça e pela misericórdia de Deus, através da obra redentora de Cristo na cruz, tipificada e simbolizadas nos tipos, nas festas, nos dias e nas cerimônias da antiga dispensação. Mas, meus irmãos e irmãs, a lição principal que essa passagem contém para nós é uma advertência no que diz respeito ao perigo que representa ou ao retrocesso que representa esse retorno às leis cerimoniais do Antigo Testamento como sendo equivalentes ao paganismo. Ambos são descritos como sendo rudimentos do mundo, coisas rudimentares, elementares, ABC da religião, absolutamente insustentável, quando na verdade nós já estamos tão avançados na dispensação da graça e na dispensação do Evangelho. A grande lição que o texto nos dá é que, em termos de alerta ou em termos de advertência, cuidado com o perigo do retrocesso, cuidado para não nos deixarmos encantar, porque de lá nós já viemos, de alguma maneira nós já viemos de um contexto de dias, de festas, de anos, de mês e da observância de tudo isso. O paganismo está cheio disso. O paganismo está repleto dessas observâncias rituais e litúrgicas, dessa separação entre dias e dias, dessa sacramentalização mística e supersticiosa de dias, separando dias como sendo mais santos do que outros dias, meses mais santos do que outros meses, anos mais santos do que outros anos. Cuidado, para que isso novamente não nos cative, nos atraia e novamente nos encontremos desejosos de retornar para uma forma de religiosidade aparentemente mais chamativa, aparentemente com forma de piedade, mas que na realidade não tem efeito nem tem poder algum, porque elas não passam de formas de religiosidades primitivas, inventadas pelo homem, ou incompatíveis com essa nova dispensação do Evangelho, incompatíveis com a nova dispensação da graça. Volto a Colossenses. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo, a realidade é Cristo. A realidade tipificada é Cristo. A sombra eram as luas novas, as comidas, as bebidas, as festas, os sábados. A realidade é Cristo, em quem subsiste a plenitude da divindade. E ninguém se faça de árbitro contra vós outros, pretextando humildade, culto aos anjos, ou baseados em visões, enfatuados, sem motivo algum, na sua mentalidade carnal. Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas estas coisas com o uso se destroem. Tais coisas, diz o apóstolo Paulo, é verdade, com efeito, tem aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo e falsa humildade e rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a pecaminosidade, não tem valor nenhum contra a carnalidade, não tem valor nenhum contra a sensualidade. Essas formas, essas formas elaboradas de religiosidade, de dias, de meses, de anos, e disso e daquilo, crescentemente estabelecidas, mesmo entre os evangélicos. Como dizia Calvino, já não tem cabimento, dizia com relação especialmente à Igreja Católica, não havia cabimento nenhum, comentando essa passagem, restaurar e retornar para aquelas formas próprias da antiga dispensação, mas absolutamente impróprias para a nova dispensação. Quanto menos sentido
tem para a Igreja Católica, muito menos para os evangélicos, estabelecer diferenças e guardas e celebrações de novos dias, de forma religiosa, atribuindo valor religioso àquilo que Deus não concedeu nessa nova dispensação do Evangelho. Meus irmãos, com essa ilustração do apóstolo Paulo, chamando a atenção para dias, guarda de dias e meses e tempos e anos, ele está nos advertindo com relação ao perigo dessas coisas. Talvez, e na realidade tenho visto isso, lendo vários comentários, as pessoas se espantam, puxa, mas por que o apóstolo Paulo expressou esse temor tão grande com base em coisas tão simples, guardas de dias e meses e tempos e anos? E ao assim fazerem, elas só revelam a incapacidade de discernir o perigo por detrás dessas tentativas de restabelecer formas rudimentares de religião, assim diminuindo aquele que é o cabeça, aquele que é o corpo, aquele em quem reside a plenitude da divindade e a sua obra suficiente, redentora em nosso lugar na cruz do Calvário. Só podemos concluir essa mensagem dizendo sola gratia, sola fide, só a graça de Deus, só a fé, nada de absolutamente mais nada. E viva o culto simples do Evangelho e a liberdade que temos em Cristo Jesus. E que pela misericórdia e graça de Deus, meus irmãos, nunca tenhamos que dizer, como o apóstolo Paulo disse, receio de vós, tenha eu trabalhado em vão para convosco. Que Deus nos abençoe. Vamos nos colocar.